um amor muito grande. É um amor que a gente não consegue mensurar. Num culto memorável que a gente lembra, e eu me lembro de receber os áudios da irmã do Lucas, e cada vez que o médico falava era algo negativo, e a fé da família, e as orações. E cada dia teve um período que foi muito difícil, porque a piora, ele em coma, ele não reagia, e o médico dizia que se ele acordasse as sequelas seriam muito grandes. E foi um momento muito complicado. E ele está aqui hoje casando, gente. E ainda, com a cereja do bolo de tudo isso, nosso irmão Wilson. Oh, Deus bom. Gente, Deus é muito bom. Para quem não sabe, o Wilson ficou internado, foi para a UTI do hospital com a Covid. Teve complicações, chegou no hospital com 80% do pulmão dele comprometido. 80%. Teve que ir para um respirador artificial e esteve a um passo de ser entubado. E nesse momento, os irmãos, né, Wilson, estavam lá fora orando por ele. E ele disse que quando ele chegou na UTI, que estava naquele momento de tensão, porque baixou demais a saturação dele, ele ouviu a voz do Fábio lá fora orando e clamando pela vida dele. Ele é bom, amados. O Senhor é bom, o Senhor é bom, o Senhor é bom. Podem se sentar. Glória a Deus. Uau. Ele é maravilhoso. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. É tempo de cura, queridos. É tempo de entendermos que o Senhor tem pressa. E o Senhor tem pressa porque a igreja dele precisa estar saudável. A igreja dele precisa estar de pé. A igreja dele precisa estar pronta para ser enviada. Nós estamos vivendo dias muito difíceis. E o Senhor, aprove ao Senhor que nós fôssemos igreja nessa época da história da humanidade. Aprove ao Senhor que nós fôssemos a tua noiva nesse tempo maluco, nesse tempo onde o mal tem realmente ganhado muito território. A verdade é essa. E de uma maneira muito rápida, está muito acelerado tudo o que está acontecendo, a transformação do mundo está cavalar. E aprove ao Senhor nos comissionar como igreja. E a gente precisa se aprontar. Existe uma urgência que o Senhor tem em nos aprumar, em nos curar, em nos preparar para nos posicionarmos e sermos a igreja do Senhor Jesus. A semana passada eu disse que a cura que o Senhor quer estabelecer em nós, ela não é o fim, mas ela é o início. A cura que o Senhor quer fazer em nós é o início para que Ele possa estabelecer e fazer através de nós aquilo que lhe apraz. Muitos chegam para Jesus e até Jesus para serem curados e irem embora. Mas não é sobre essa cura. É a cura daquele, como eu disse, do leproso, dos 10 leprosos, que um somente volta. E aquele recebe da parte de Deus o que é eterno.
E eu creio que nós somos uma igreja que decidimos voltar, ajoelhar e reconhecer o Senhor Jesus e o seu poder. E por isso a cura foi só e é só o começo de uma grande jornada. No domingo passado, então, nós falamos sobre a paternidade, de que sim, Deus é Pai, Ele quer se revelar como Pai, e de como é importante essa revelação, porque a partir daí, tudo entra no lugar. A nossa vida, ela é muito distorcida se a gente não entende quem é Deus. Porque primeiro precisamos entender quem é Deus, para depois nós entendermos quem nós somos. E o Senhor quer estabelecer desde Gênesis 1 a sua identidade, não é? Quando Ele nos forma, Ele fala assim, conforme a nossa imagem e semelhança. Então a gente entendeu que identidade vem da palavra idem, que significa o mesmo. Então o Senhor quer estabelecer essa identidade, a sua identidade em nós, a identidade do Senhor. Dade significa, vem da palavra qualidade, então é uma identidade com qualidade, não é paraguaia, não é uma imitação, não é uma réplica, é original, original. Então, com essa revelação, a gente entende que somos filhos. Uau, somos filhos de Deus. Temos que assumir essa nova identidade de filho, filiação de Deus, filhos de Deus. Mas a gente tem um histórico, cada um chegou aqui com uma bagagem, cada um chegou aqui com uma história, cada um chegou aqui com um jeito, cada um chegou aqui com uma mania, e de repente o Senhor se apresenta a nós, e Ele então revela essa paternidade e passa então a nos chamar de filhos. Como na prática vamos viver essa realidade? Entenda, amados, não é algo simplesmente para ser dito, falado, Deus é Pai, eu sou filho de Deus, não. A proposta é que a partir dessa revelação possamos viver assumindo essa identidade de filhos. Que as pessoas olhem para nós lá fora e falem assim, uau, eu vejo um filho de Deus. Eu quero convidar você então a abrir em Colossenses 3. Pode se colocar de pé. Colossenses 3. Olha isso então. Olha a proposta que nos é dada. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscais as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não as que estão aqui na terra. Porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestos com Ele em glória. Fazei, pois, olha isso, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão, lascívia, desejo maligno e avareza, que é idolatria. Por essas coisas é que vem a ira de Deus, prestem atenção, sobre os filhos da desobediência, assim como a pastora Sheila começou hoje. Ora, nessas mesmas coisas andastes vós também no outro tempo, quando viveis nela. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isso: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos revestistes do novo homem que refaz
o pleno conhecimento segundo a imagem, olha aqui, a identidade daquele que o criou, no qual não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem incircunciso, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. Revistai-vos, pois, como eleitos de Deus. Olha isso. Assuma essa identidade, que a tua vestimenta, que a tua aparência, que o teu interior. Revistai-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sedes agradecidos. Habite ricamente em vós, olha isso, a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos, cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Aqui ele diz, olha, que essa seja a tua realidade. Quando você estiver com os teus irmãos, né? Olha, que seja isso, que seja com hinos, com salmos, com cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, preste atenção, seja em ação, aquilo que você é, da maneira que você age, da maneira que você reage, o que você faz quando os outros estão olhando, o que você faz quando ninguém está olhando, seja em ação. Fazei em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus Pai. Aleluia. Feche os teus olhos, Senhor. Fale conosco, Pai. Molda-nos, Espírito Santo de Deus. Tu és aquele que nos convence do pecado, da justiça, do juízo. Tu és, Senhor, aquele que tem, Senhor, auxiliado na Trindade, ao auxiliador que vem morar em nós, fazer morada em nós e nos constranger. E nós te pedimos, Espírito Santo de Deus, tu tens liberdade de agir no nosso meio. Põe a mão no teu coração e diga assim, Espírito Santo, tu tens liberdade de se mover na minha vida, me convencendo do pecado, da justiça e do juízo, em nome de Jesus. Amém, amém, glória a Deus. Pode se assentar. Aleluia. É tempo de cura. É tempo de cura. Glória a Deus, amados. Eu gosto muito de estudar. Tem umas coisas assim que eu acho que é muito interessante. Eu acabo estudando, lendo, fazendo alguns cursos. E eu fiz um curso, inclusive com uma amiga minha xará, Juliana Lacerda, pastora em São Paulo, Alphaville. Uma amigona que foi minha discípula no começo da caminhada dela, hoje é uma pastora incrível, e ela tem uma empresa, ela trabalha com isso, e eu fiz um curso com ela sobre neurociência, e foi um curso incrível, onde eu aprendi muito, e o que eu mais aprendi nesse curso foi o quanto mais a ciência se desenvolve, mais a ciência revela o quanto o Senhor já sabia de tudo. É inacreditável. Esse livro que foi escrito há mais de 2000 anos, ele está tão além de todas as coisas, que quanto mais a ciência avança, mais ela comprova o que está aqui é verdade. Estudando um pouco, né, e fazendo esse curso, eu entendi algumas coisas de como o nosso cérebro funciona. E é muito interessante porque faz pouco tempo que foi possível
com a tecnologia, desvendar um pouco do funcionamento do nosso cérebro. E falar sobre comportamento, sobre as conexões, porque o nosso cérebro é uma máquina de conexão. É uma máquina, a gente conecta tudo desde o ventre da nossa mãe. Desde que nós estávamos aqui, começaram as conexões. E aí a nossa vivência, o nosso histórico, a nossa história vai fazendo essa malha de conexões. E aí vai estabelecendo o nosso comportamento, não é? No curso do Carisma, eu trago uma aula e eu consigo destrinchar um pouco mais, eu não vou ter tempo aqui. Então a gente vai soltar nas mídias o link dessa aula para vocês mergulharem um pouco mais. É fascinante, é muito legal, eu te incentivo a fazer isso. Mas hoje eu só quero falar uma coisa muito rápida. Libera aí para mim a imagem, por favor. Esse é um iceberg, né? Esse iceberg que fica no mar, na profundeza do mar, você olha para um iceberg, você está ali no mar, então a única coisa que você consegue enxergar é aquela pontinha. É o que é visível de um iceberg, é a pontinha. Você não sabe, a gente não tem como saber a dimensão e o tamanho de um iceberg na profundeza. Tanto é que no Titanic ele trombou com um iceberg porque eles viram uma pontinha, tentaram desviar, mas ele era gigante embaixo. E aí colidiu e naufragou, né? Um barco que diz que nem Jesus derrubaria, de tão potente e forte que ele era. Mas enfim, vamos voltar aqui. Então, a nossa vida, a gente pode dizer assim, a gente vê, quando a gente olha para as pessoas, quando a gente olha para a gente, as nossas reações, o nosso comportamento, o resultado das nossas experiências é o que a gente vê, não é? Então as coisas acontecem, nós estamos em alguma situação, nós estamos numa conversa, nós estamos passando por um momento de pressão, nós estamos numa discussão, enfim, nós vamos ali ter um comportamento. O comportamento que a gente vai ter é o resultado. Mas não foi assim, existe uma construção para esse comportamento. E essa construção ela é interna e ninguém está vendo. E essa construção ela é estabelecida através das nossas crenças, que geram os nossos pensamentos. O que são as nossas crenças? Aquilo que a gente acredita. Aquilo que a gente acredita de certo, aquilo que é errado, aquilo que o pai ensinou, aquilo que o pai não ensinou, a moral, né? Como você vê as coisas, como você avalia as coisas, está no campo da crença. Esse campo vai gerar um pensamento. Esse pensamento vai gerar um sentimento ruim, um sentimento bom, um perigo, enfim. E aí, depois que tudo isso é gerado aqui dentro, é que então a gente vai ter a percepção, a gente vai ver, porque aí vem para fora o comportamento. A gente vai se comportar de uma maneira boa ou ruim, depende de como a gente analisou a situação dentro da gente, né? Então é essa nossa construção, assim que dessa maneira é que a gente vai se comportar. Vocês, por exemplo, podem estar aí se comportando, pensando tipo, nossa, isso está interessante, esse papo é chato na igreja, eu não sei. Tudo vai depender da tua experiência com essa temática, não é? Mas são as conexões, essas conexões, a nossa vivência é que vai gerar as nossas crenças, que vai gerar o pensamento, o sentimento, e aí vem o comportamento. Por muito tempo, então, a ciência achava que o cérebro ele era rígido após a primeira infância. Então, existiam essas conexões eram feitas, e aí, após a primeira infância, não tinha como muito reestabelecer isso. Mas a ciência descobriu algo chamado plasticidade do cérebro, a neuroplastia. A plasticidade do cérebro começou a ser notada em situações de acidentes cerebrais. Isso que aconteceu com Lucas, internos ou externos. Primeiro achava-se que se tinha aquele acidente, a pessoa então estava condenada
aquela situação. Mas com o tempo foi percebendo-se que mesmo com aquela lesão, dependendo, óbvio, da lesão, do tipo de lesão, né, não consigo entrar aqui, mas que existia uma plasticidade do cérebro, que aquela conexão da pessoa ter aquela reação motora estava ali, de repente ela mudou de lugar e a pessoa então começa a fazer com muita intencionalidade, muito exercício, muita fisioterapia, a ter uma nova conexão e ter uma nova resposta e aí ter um novo comportamento. Então descobriu-se que assim também nas emoções. Existe essa capacidade nas emoções, na nossa vivência, da gente fazer novas conexões, novos registros para ter um novo comportamento. Então, quando a palavra de Deus diz, largai, né, das velhas coisas, eis que tudo se faz novo, é possível, sim. Cientificamente é possível você ter novos hábitos, você ter um novo estilo de vida, você fazer novas conexões, você largar as velhas coisas. Isso é humanamente possível. O Senhor nos fez desse jeito. Ele não pede algo que não é possível ser feito. Então, amados, pau que nasce torto não precisa morrer torto. Olha que maravilha! Isso não é muito bom? Então, ali nesse curso eu vou falar e eu vou entrar um pouco mais de como, então, colocar em prática, no exercício diário, daquilo que porque existem dois principais mecanismos da gente fazer conexões, dois princípios, que é um princípio automático e o intencional. O automático é o ascendente, é o dominante. Então as nossas conexões automáticas são as conexões que a gente aprendeu ao longo da vida. Do tipo, é mais seguro eu descer essa escada pelos degraus do que simplesmente pular. É automático, eu nem preciso mais pensar nisso, não é? Eu já desço aqui e faço, eu não vou ser louca de pular ali. Claro, tem uns, né, que adoram uma adrenalina e vão tentar fazer. Mas automaticamente, né, eu vou na BR, se eu chegar ali na margem, eu vou olhar, eu vou ter cuidado, eu vou sentir medo. É um sentimento automático, não é? Então são conexões automáticas que a gente vai fazendo. E existe um princípio de conexão que é descendente, que é intencional. Ela é mais lento, gasta mais energia, é o analítico, é o tomador de decisões, é aquele que a gente para analisar. A gente gasta mais tempo. É com ele que controlamos nossas emoções e impulsos. É capaz de aprender novos modelos mentais. Ali mora a intencionalidade. Então o que acontece? Essa transformação ela vai vir a partir dessa palavra chamada intencionalidade, que significa temos que ter a intenção de mudar. É um princípio que quando o Espírito Santo começa a falar, quando o Espírito Santo começa a conduzir e ele vai revelando, ele fala, precisa mudar nisso. São novos hábitos, um novo jeito de gerenciar e gerir a vida. A autogestão, não é? Como você vai cuidar da tua vida? O tempo que você vai ter que gastar com devocional, o tempo que você vai ter que gastar na presença de Deus, o tempo que você vai ter que passar na presença dele orando e buscando. Tudo isso depende da nossa intencionalidade. Mas sabe o que é o mais lindo? É que depois de um tempo que a gente gasta praticando isso, ele vai para o automático. E aí, coisas que eram tão sacrificiais passa a fazer parte de quem você é. E nesse momento, essa metanoia, essa transformação, é isso que o Senhor vai fazendo. E Ele vai então gerando essa novidade de vida. Que você olha para trás e você fala assim, meu Deus, eu nem acredito que um dia eu pensei assim. Eu nem acredito que um dia eu fui assim.
Eu nem acredito que era eu ali, meu Deus, mas que loucura. Às vezes eu vou falar com algumas discípulas, a gente está num discipulado, a gente está conversando, e ela está discipulando alguém, né? Aí ela chega e fala assim, nossa, meu, sério, você não acredita que a fulana está nessa ainda? Meu, eu não acredito que ela ainda está fazendo isso. Eu não acredito que ela ainda não rompeu nisso daí. Aí eu olho assim e falo, eu lembro de você fazendo exatamente o mesmo. Aí eu chego e falo assim, então, mas você lembra que você fazia assim? Eu? É tão distante de quem ela é tão distante da realidade dela, que ela nem se lembra que ela já passou lá e já foi aquilo. Porque ela é tão outra pessoa, que nem parece que um dia ela passou por aquilo. Ela fala, nossa, é mesmo, meu Deus, é verdade. Eu já fui assim. Porque é assim, amados, é assim que as coisas vão funcionando no nosso cérebro, quando a gente se dispõe a mudar. E a gente precisa entender que para assumir essa identidade de filho, não é um plim-plim do Espírito Santo, entende? Ele não vai chegar aqui, não, depende do nosso esforço, da nossa intencionalidade, da nossa busca, da mudança de hábitos. Mudança de hábitos, amados. Aquilo que nós fazíamos não é mais para a gente fazer aquilo que a palavra que nós acabamos de ler. Se a gente mentia, se a gente negociava, se a gente era avarento, se nós éramos egoístas, a palavra fala assim, não queremos mais ser conhecidos como filhos da desobediência. Amém? Glória a Deus. A gente vai ficar um pouquinho mais hoje, tá? Tudo bem para vocês? Tudo bem mesmo? Hoje eu vi uns 3 amém. Tudo bem, você que precisa ir, se der 11h30, se precisar ir, você está liberado, tá bom? E porque daqui 10 minutos eu ainda tenho um pouquinho mais para compartilhar com vocês. Um apóstolo, um homem de Deus, do qual a gente se enxerga muito na vida dele, nessa vida oscilante, nessa vida de compreender essa paternidade de Deus, e é um processo essa compreensão, é a vida do apóstolo Pedro. Há 2 anos atrás, nós fomos na casa de Zadok, que é uma conferência que a gente foi em Curitiba, do pastor Luciano Subirá, Dona Dilma, seu Rodolfo, Sheila, Fê, acho que foram nós, né? Nós fomos para lá. Oi? A Pami também. E aí nós chegamos um pouco atrasados, mas o reverendo Hernandes Dias Lopes estava ministrando, e ele é, para mim, assim, top 10 de pregadores. Eu gosto demais, sou muito ministrada pela vida dele, e ele trouxe uma palavra sobre o apóstolo Pedro que me marcou. E quando nós estávamos conversando sobre esse tempo, sobre essa série, o G veio conversar comigo, ele falou, olha, eu sinto muito no espírito de que nós temos que compartilhar sobre a vida de Pedro. E automaticamente me veio aquela palavra, e eu comecei a meditar e a pensar, e realmente nós entendemos de que essa era a palavra para hoje, em relação à vida do apóstolo Pedro. Quem foi o apóstolo Pedro? Quem foi Pedro, né? Um homem casado, um pescador. Pedro, um símbolo da humanidade, não é? O símbolo da humanidade. Eu lembro que Hernandes Dias Lopes falou uma coisa que me marcou muito, que ele diz assim, esse homem mora debaixo da nossa pele. Quem foi Pedro? Esse homem mora debaixo da nossa pele. Então a gente começa então a ler nos evangelhos ali, quando Jesus chama Pedro, André, irmão de Pedro, vê Jesus o Messias, corre, chama o irmão, fala, Pedro, eu encontrei o Messias. E aí Pedro sai correndo, vai lá dar uma espiada para ver o Messias. Jesus olha para ele, muda o nome dele, coloca o nome dele de Pedro, e aí é o primeiro encontro. No segundo encontro, Jesus está pregando na multidão, Pedro tenta aquela pescaria maluca,
que não consegue pegar nada a noite inteira, ele um expert de pescaria, a profissão dele. Então Jesus pede para entrar no barco de Pedro, termina a mensagem, pede para afastar um pouco mais o barco e manda Pedro lançar rede. Pedro questiona e fala: Senhor, tentei pescar a noite inteira e não consegui pegar nada, mas sobre a tua palavra eu vou lançar a rede. E aí Pedro lança a rede e a pescaria é tão grande que eles mandam chamar um outro barco, porque senão não ia comportar ali de tanto peixe. Eles então chegam às margens, nessa grande pescaria, e Jesus olha para ele, Pedro se ajoelha e louva a Jesus ali, e Jesus fala: olha, eu farei de você pescador de homens. E aí a palavra de Deus diz que Pedro larga tudo e vai e segue a Jesus. Ali então ele atende ao chamado de Jesus e começa a jornada de Pedro com o Senhor Jesus. E é uma jornada intensa, é uma jornada grande, é uma jornada incrível. O mesmo Pedro que está no barco ali, Jesus chama, ele anda sobre as águas. É uma coisa louca, ele vive então uma intensidade com Jesus. Mas em todo o tempo a gente vai vendo as oscilações. Jesus ali, quando ele prega aquela grande mensagem, e aí ele chega com os apóstolos e fala: e aí, o que estavam falando de mim? Aí os apóstolos respondem: olha, uns dizem que você é Elias, outros dizem que você é João Batista, outros falam que você era um grande profeta. E aí Jesus pergunta: mas e vocês? O que eu sou para vocês? Aí Pedrão, fala: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E aí então Jesus olha e fala assim: olha, isso nem veio de você, não tem nem como. Isso foi revelação do Espírito. E Pedro, fui usado pelo Espírito Santo, só demais. E é muito incrível, porque no mesmo capítulo, a gente não pode ler, então por isso que eu estou contando, no mesmo capítulo, Pedro é usado pelo inimigo, e Jesus olha para ele e fala assim: cala a boca que você está sendo usado por Satanás aqui. Então, é incrível você ver essa oscilação desse discípulo, porque ele estava nesse processo de entender a identidade, essa nova identidade dele no Senhor Jesus. Essa nova identidade que ele precisava, que era necessária, que ele entendesse para cumprir o chamado e o propósito e o desígnio daquilo que o Senhor queria. Então Jesus, quando vai anunciar para os discípulos que ele então seria crucificado, Pedro olha e fala: não. Tem outros episódios de lavar o pé, que ele fala: não, o Senhor não vai lavar meu pé. Aí Jesus responde: mas se eu não for lavar teu pé, eu não tenho parte contigo. Não, então lava o corpo todo, O cara é muito sem noção. E aí Jesus está ali falando: olha, chegou minha hora, chegou meu tempo. Não, o Senhor não vai, de jeito nenhum, eu me entrego no teu lugar, eu sou aquele que não sei o quê. Aí Jesus olha e fala assim: ai Pedro, hoje mesmo, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Eu, Senhor, mas de jeito nenhum, não existe a menor possibilidade, tu és meu mestre, o meu Senhor, eu te amo, eu entrego tudo que eu tenho, a minha vida. E quantas vezes a gente faz isso, não é? Quantas vezes a gente fala: eu te amo, Senhor, eu entrego tudo que eu tenho, e a gente canta, e aí na hora da aprovação é diferente. Então, Pedro, esse eu quero ler com vocês. Lucas 22. Lucas 22, a partir do versículo 54. Então, prendendo,
o levaram e o introduziram na casa do sumo sacerdote. Pedro seguia de longe, e quando acenderam fogo no meio do pátio e juntos se assentaram, Pedro tomou lugar entre eles. Entre mentes, uma criada, vendo-o assentado perto do fogo, fitando-o, disse: este também estava com ele. Mas Pedro negava, dizendo: mulher, não o conheço. Pouco depois, vendo o outro, disse: também tu és dos tais, Pedro. Porém, protestava: homem, não sou. E tendo passado cerca de 1 hora, outro afirmava, dizendo: também este verdadeiramente estava com ele, porque também é galileu. Mas Pedro insistia: homem, não compreendo o que dizes. E logo estando ele ainda a falar, cantou o galo. Preste atenção no versículo 61, amados. Então, voltando-se o Senhor, fixou os olhos em Pedro. E Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como havia lhe dissera: hoje 3 vezes me negarás antes de cantar o galo. Então Pedro, saindo dali, chorou amargamente. No versículo 61, Pedro, durante todo o tempo que ele negou Jesus, foi na presença do próprio Cristo. Não era num outro lugar. Tanto é que quando o galo cantou, no versículo 61 diz assim: então voltando-se o Senhor, Jesus estava ali, fixou os olhos em Pedro. Você imagina esse olhar do Cristo na cruz, olhando para Pedro? Sabe aquele olhar que não precisa dizer absolutamente nada? E a palavra diz que então ele se lembra e saindo dali, ele chorou amargamente. Eu fui entender o que significa essa palavra, chorou amargamente, e é uma profunda tristeza, um arrependimento, uma aflição por algo significativo, uma dor profunda ali, amados. Eu fico imaginando que aquela profundidade de tristeza foi pensando em tudo que ele havia vivido com Cristo. Ter andado sobre as águas, a multiplicação do pães e peixes, as promessas, as juras de amor, o mestre lavando o seu pé, até na cura da sogra, ele pensou, acredito, naquela hora, ou não. Mas eu fico imaginando todo o tempo que Jesus se revelou a ele. E ele, na sua meninice, na sua inconstância, na sua ainda superficialidade de relacionamento, de muito blá blá blá, entendeu a grande besteira que ele tinha feito, de negar aquele que tinha transformado a sua vida. A palavra de Deus diz que ele saiu e ele chorou amargamente. Existem alguns momentos da nossa vida que a gente precisa parar para entender aonde nós estamos no Senhor. Tudo aquilo que Ele tem feito, tudo aquilo que Ele tem proposto, tudo aquilo que Ele já gerou, todas as novas conexões. Eu imagino esse medo de Pedro, que foi uma conexão
que gerou esse comportamento covarde desse homem? O medo, não é? Ele ainda não tinha entendido tão bem essa proposta de eternidade. Mas ali, naquele momento, naquele choro, que eu acredito que fez uma recapitulação, desde o dia daquela grande pesca, aonde Jesus então o chama. Ele não fazia ideia da aventura, não é que estaria. Jesus então é morto. Ele ressuscita ao terceiro dia. E a palavra de Deus diz então que Jesus, os discípulos ali meio perdidos, sem entender muito do como fazer, Pedro decide então voltar a pescar. E ele está pescando. De repente, uma pessoa lá na areia começa a falar com eles. E eles então vão para lá, para esse encontro, e eles percebem que eles estão com o Senhor Jesus. Assam os peixes, comem os pães. E aí tem esse encontro. Eu quero te convidar a abrir em João 21. A partir do versículo 15 diz assim: depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, ama-me mais do que os outros? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E ele lhe disse: apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele lhe respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus: pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele lhe ter dito pela terceira vez: tu me amas? E lhe respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. E Jesus disse: apacenta as minhas ovelhas. Aqui, Jesus já estava falando com um novo Pedro. Aqui, Jesus faz questão de perguntar por 3 vezes se ele o amava. Primeiro porque ele queria reestabelecer aquelas 3 vezes que ele o negou. Mas a palavra diz que na terceira vez, o coração de Pedro se entristece. E sabe por que se entristece? Porque ele fala assim: Jesus ainda pode achar que eu sou aquele que oscilo. Eu sempre oscilei tanto. Mas se entristece porque ele já não é mais aquele. Ele olha para trás e fala assim: eu era menino. Mas aí ele responde para aquele que é profeta e lê o coração e conhece a intenção do coração, e ele diz assim: Senhor, tu sabes que eu te amo. Tu sabes. Aí o Senhor fala assim: ah, é? Então agora, Pedro, não é mais de blá blá blá.
não é mais de euforia, não é mais na hora de um congresso, na hora de um evento, na hora que você anda nas águas, na hora que eu lavo os teus pés. Não, não é mais assim. Se você me ama, então apacenta as minhas ovelhas. Bora trabalhar, Pedro! Bora fazer, Pedro! Aí ele olha para Pedro e ele fala assim: tu és Pedro. Petrus, fragmento de pedra, que significa a palavra Pedro. Sobre essa pedra, a pedra angular, a rocha fundamental, será edificado a minha igreja. A minha igreja. E Jesus então passa, Pedro, na verdade passa por um processo de cura, reestabelecendo o chamado, porque no primeiro dia, no primeiro encontro, quando ele foge para espiar, é o momento que Jesus ali muda o nome dele para Pedro. O Senhor olhou para ele e já sabia que ele seria o fundador da igreja de Cristo. E eu estou falando com uma igreja aqui, amados, que já foi chamado. Uma igreja que já foi chamada. Uma igreja que já teve um encontro com esse Cristo e Ele te chamou. E o Senhor está aqui nessa noite, nesse dia, nessa manhã, dizendo assim: olha, é tempo de amadurecer. E de tomar para si a responsabilidade do chamado. De tomar para si a responsabilidade do chamado. Atos 2, para terminar. Estamos acabando. Vocês estão aqui? Oh Senhor. Oh Jesus. O que o Senhor tem visto quando nos olha? Atos 2, a partir do versículo 37. Ouvindo ele estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Veja só, o povo reunido na festa de Pentecostes. Uma festa que os judeus celebravam, porque 50 dias após a Páscoa era a colheita, a festa de colheita. E aqui, 50 dias da ressurreição do Cordeiro. O povo todo reunido. E o Senhor cumpre a sua palavra nesse dia, dizendo que Ele enviaria o Santo Espírito de Deus. E há um momento que é manifesto a descida do Espírito Santo na festa de Pentecostes, registrado em Atos 2, numa grande multidão. E aí eles ouvindo essas coisas, eles perguntando para Pedro os demais: o que a gente faz? E agora? Pedro, de maneira madura, entendendo, respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois para vós outros é promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor Deus chamar com muitas outras palavras, deu testemunho e exortava-os, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Então os que lhe aceitavam a palavra foram batizados.
havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. E ali Pedro, olhando para todas aquelas oscilações, quando ele se posiciona, ele se arrepende, ele então é levantado como coluna, amados. Ele é usado para iniciar a inauguração da igreja de Jesus Cristo. Pedro, aquele que inicia a igreja do primeiro século, a igreja dos apóstolos, a igreja mais potente, a igreja mais forte, a igreja mais vibrante, a igreja desbravadora, a igreja que não se conformava com a perseguição, mas ela crescia. Quanto mais perseguida, mais crescia. Quanto mais perseguida, mais crescia. E amados, essa foi a realidade do chamamento da igreja do primeiro século. E o Senhor hoje tem nos chamado para nos levantarmos como a última igreja. O Senhor está voltando, queridos. E Ele quer estabelecer em nós cura. Ele quer estabelecer em nós cura para que nós possamos avançar, para que nós possamos estar estabelecidos, fortes, firmados na rocha. Ele é a rocha. A palavra de Deus diz que o inferno não prevalece contra a igreja de Cristo. Precisamos assumir essa nova identidade. Precisamos assumir esse novo papel que nos foi proposto de filhos da luz, filhos da obediência. Amados, sabe qual é o segredo do grande avivamento da igreja? É a obediência. O segredo de um grande avivamento é sermos obedientes, é seguirmos aquilo que Ele quer, é fazer do jeito que Ele quer, é nos comportarmos da maneira que Ele quer, é reagirmos da maneira que Ele quer. Santidade, amados, santidade. Se você quer ver, presenciar o Espírito Santo fluindo na tua vida, através da tua vida, aonde você estiver, com quem você estiver, o segredo para isso é uma vida em obediência, se dispondo, se despindo de toda a religiosidade, sabe? De toda mentira, de todo engano, sendo verdadeiro. E sabe como isso é possível? Se expondo. Como é que você vai ser verdadeiro? Expõe. Como que o Senhor vai curar? Todas as vezes, preste atenção, que Jesus chegava para fazer uma cura, presta atenção nisso. Ele chegava para o cego e perguntava: o que você quer que eu faça? Ele chegava para o aleijado: o que você quer? E hoje, sabe por que ele queria que a pessoa falasse: eu quero que o Senhor me cure da minha cegueira. Eu quero que voltar a andar. Você acha que ele não sabia? Mas o Senhor quer que a gente reconheça a nossa necessidade. O Senhor quer que a gente fale e verbalize aonde Ele precisa nos tocar. Sabe por quê? Isso é se expor. É necessário deixar expor as nossas feridas. As nossas feridas precisam ser expostas diante de Deus. Se você tem um problema, se você tem uma dificuldade, se você tem um pecado, o Senhor espera que você chegue e fale assim: Senhor Jesus, eu não aguento mais. Eu sou viciado em pornografia e eu preciso me libertar disso. Senhor Jesus, eu minto.
eu sou mentiroso, eu engano, eu tenho pensamentos de inveja, eu sou invejoso, eu me comparo com os outros. O Senhor espera que a gente exponha tudo isso, que a gente não se conforme mais com nada dessa bagagem. Está na hora da gente tirar. A palavra de Deus diz que o fardo dele é suave, vós que estáis cansados e sobrecarregados, vinde após mim que eu vos aliviarei, porque o meu fardo é leve, suave. Está na hora, amados, da gente chegar diante do Senhor e nos expormos sobre o olhar dele. Ele está aqui nos olhando. Os olhos do Senhor estão fitos sobre nós nessa manhã. Os olhos do Senhor estão fitos sobre nós essa manhã. Eu quero chamar o grupo de louvor aqui. Eu gostaria que você aí mesmo, se você quiser vir para o altar, se quiser ajoelhar na tua cadeira. Mas eu quero que você tenha esse tempo com o Senhor agora. É tempo de arrependimento, é tempo de exposição, é tempo de você se expor diante do Senhor, as tuas feridas, para que elas sejam curadas, para que Ele toque, para que Ele sane. O altar está aberto, queridos.